Sócrates é uma das personagens mais interessantes da história do pensamento ocidental, porque durante muito tempo até se imaginou que ele não existisse. Isto é, se supunha que Sócrates fosse apenas uma personagem utilizada por Platão, né, o filósofo grego do mundo clássico, que o coloca em vários dos diálogos que escreveu como sendo a principal personagem. Mas hoje se sabe que Sócrates viveu, mas não há tanta clareza em relação a datas de nascimento e morte. Em princípio, Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., no século V, e morreu no ano 399, já na passagem. Um homem que não era da aristocracia, mas que é tão importante na história do pensamento que a filosofia se divide num mundo antigo em pré-socrática, socrática, que é o período em que ele vive, e pós-socrática. Não há nada escrito por Sócrates. Todas as vezes que a gente quer brincar com um aluno de filosofia, e vez ou outra aparecem alguns que se consideram sabedores de tudo, a gente costuma perguntar no primeiro dia de aula, claro que é mera brincadeira, mas quem é que já leu algum livro do Sócrates? E sempre tem um ou outro que levanta a mão, o que não faz sentido. Não há nenhum livro que tenha sido escrito por Sócrates. Ele preferiu, né, que não houvesse nada registrado, por imaginar que a tradição oral era mais importante e que a palavrinha em si, ela trairia, né, o pensamento e o diálogo. Mas nós conhecemos Sócrates, seja por seus adversários, seja especialmente por Platão, seu grande discípulo, que nos seus 35 diálogos a Platão atribuídos, livros em forma de conversa, né, e em boa parte deles Sócrates é quem fala, isto é, o mestre. Há duas grandes obras que nós não podemos deixar de ler quando se quer conhecer um pouco o pensamento socrático. O primeiro deles é um diálogo platônico chamado Lises, que trata sobre a amizade. O tema é amizade. Sócrates dialoga com as pessoas, fazendo com que as ideias venham à tona. É uma conversa sobre o tema da amizade. O outro livro, que é inesquecível, é uma obra que nenhum ser humano pode deixar de ler, é uma obra de Platão, um diálogo chamado Fédon, que conta sobre a morte de Sócrates, mas também sobre os 30 dias que Sócrates aguardou para que o dia da execução dele, da autoexecução, bebendo cicuta, chegasse a ele. Nesse diálogo Fédon, Platão ele relata e Sócrates conta por que ele não tem medo da morte. É o principal diálogo que fala sobre a imortalidade da alma. Boa parte do que tudo no Ocidente nós temos sobre a imortalidade da alma, que nós temos um princípio que não perece com o corpo, está nesse diálogo chamado Fédon. Entendeu? Sócrates é o autor de um pensamento inesquecível, que é uma ideia de autoconhecimento. É dele a ideia central, propagada na história, de só sei que nada sei. Claro que Sócrates não era tolo, ele não fingia que ele nada sabia, porque isso seria uma forma de imodéstia tonta. O que ele queria dizer é só sei que nada sei, afirmando só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que eu não possa vir a saber, só sei que nada sei que outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que eu e outra pessoa não saibamos juntos. Desse ponto de vista, a expressão socrática, só sei que nada sei, ela não indica ignorância, ela indica sabedoria. Uma pessoa que sabe, que não sabe várias coisas, é uma pessoa sábia. Legal? Então, a partir de agora, sempre nós vamos ter algumas imagens e alguns vídeos também, tá certo? Bom, agora nós já passamos aqui então para a era cristã. Nós vamos lá de Sócrates, mais perto de Cristo. Agora nós temos aqui na era cristã, de 130 a 200, viveu Galeno, médico grego, e é o pai da anatomia. O criador da aritmética, matemático árabe, Muhammad Musa al-Khalili. Não vou repetir, porque Khwarizmi, nascido aí no ano 780, revolucionou a arte.
1780. E calcular, ele Não é 1.000, é 780. Isso, como eu falei, 780. O 1000 é aqui. 1400 daqui depois, né, na era já cristã, 1473. Então nasce o Nicolau Copérnico, que chegou à perigosa conclusão de que a Terra não era o centro do universo. Isso quase levou ele à morte pelos senhores da igreja. Se ele falasse, ele não negasse, né? Mas que né? Então é perigosíssimo. Então, perto de Nápoles, na cidade de Nola, chega ao nosso mundo físico, que em 1548, o filósofo Giordano Bruno, condenado e morto pela Inquisição ao defender a infinitude do espaço e os movimentos da Terra entre as duas ideias. Aí esse aqui entrou mesmo para não ter escapatória. E agora, mais um pouquinho mais adiante, nós temos já nos Estados Unidos um rapaz que inventou o código Morse. Essa invenção, né, a invenção do telégrafo, assim inaugurado no campo então, das modernas comunicações. Então aqui nós vemos aqui o nosso amigo rapaz... O árabe, né? O árabe, Ele é o que foi então Al-Mugabala. É isso aí. Muito bem. E aqui nós temos o código Morse, a sua invenção do Samuel Morse, que todos nós vemos aí nos filmes antigos, né, do telégrafo. Então, 2 sinais, tatá, o A, tatá, 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 é o B. Imagine você entender isso no tatá e no tintim. É complicado. Mas isso aqui é uma coisa universal e todo dia usando revolucionou realmente a vida. Vamos voltar aqui e vamos ver para onde nós vamos. Exatamente para cá. E nós vamos falar então do nosso amigo Darwin. O mais forte que sobrevive nem é o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Ele viveu aqui entre 1809 a 1822 e causou então um impacto na biologia com a sua teoria das origens das espécies, realizando estudos sobre as origens do homem. Tá certo? 1809, 1822, tá errado isso daí. Não é 1922 não? Porque se for fazer conta aí, não vai dar nem 922, né? 12. Então, anotem isso aí. 13. Nós vamos... Ele viveu 13 anos e fez tudo isso. E morreu velhinho, com essa cara. com esse barbinho aqui. Olha só que maravilha. Olha, Mas é de tanto pesquisar. exatamente. Biólogo. Então isso é muito Deve ser 1922, né? Deve ser 1922. Vamos pesquisar isso para ver o que nós achamos aí. Bom, gostei de ver agora, hein? Olha, excelente observação. Né? Então, antes de avançar no tempo, é importante recordar a presença em nosso planeta de gênios da arte. Que nós falamos da matemática, da biologia, da medicina, mas também na escultura, na pintura, na música. Aí nós vamos ter que falar realmente então de Rafael, de Leonardo da Vinci, de Mozart, né? E entre tantos que viveram entre nós, que também são o quê? Reveladores. Para fazer o nosso... Né? Se no século XIX a ciência sofre grande impulso, principalmente pelos trabalhos de Pasteur, Robert Koch, Lister, que abriram nova era no combate às infecções, as ideias da filosofia, as ideias filosóficas, sofrem um abalo com a codificação espírita, elaborada 1882 ele morreu.
882. 82. Então é contemporâneo de Kardec. Então o mundo recebe o impacto, o renascimento do cristianismo. Renascimento. Com a codificação espírita, é o renascimento do cristianismo. E funda naquele momento a humanidade confundida, alertada, crédula ou incrédula, nunca mais seria a mesma. Chegou a era da espiritualização. Graças àquelas primeiras sementes que foram lançadas por Moisés, da crença de um único Deus, semeadas e regadas por Jesus. A sua elevada missão de amor ao próximo, esporadicamente cultivadas por emissários do alto, em todos os tempos, tais como os apóstolos seguidores do cristianismo. O homem dirige-se no encalço de sua mais alta destinação, a perfeição. Então nós vamos chegar então à perfeição. E a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem a regra universal de bem proceder, mesmo para as menores ações. Jesus Cristo, então, Jesus Cristo, o Cristo de Deus, porém não pode ser nivelado entre tais reveladores, por maior que tenha sido a contribuição deles. Ele, o Cristo, estabeleceu um grandioso marco nas conquistas evolutivas do homem. Ele é a verdade e o amor. Eu não consegui acertar o tamanho aqui, por isso que eu estou meio atrapalhado aqui. Evolução social. Mas, apesar dos quase que 20 séculos... Nossa, hoje tá bom, hein? Da sua presença entre nós, ainda não teve a sua mensagem suficientemente compreendida pela humanidade. Ainda nós não compreendemos Jesus. Se nós as compreendêssemos, nós estaríamos bem melhor. Muitas das verdades anunciadas no Espiritismo encontram na doutrina cristã as suas bases. Então o Espiritismo ele trabalha com as máximas de Jesus. Então a moral do Espiritismo tem que ser de Jesus. Então há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tudo o que vos querer que vos façam os homens, fazei-os também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bem-aventurados os que choram, os não serão consolados. Pois serão consolados. Não serão é complicado, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que graça recebestes. É mediunidade. São ensinamentos de Jesus que se correlacionam com os seguintes princípios dotados pelo Espiritismo: pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, existência, várias pluralidades das existências corpóreas, lei de causa e efeito, ação e reação e a mediunidade. Devido a essa correlação existente entre os ensinamentos de Jesus e ditado pelos Espíritos que orientaram Allan Kardec, a codificação espírita não é em vão. Na codificação espírita não é em vão que se diz que o Espiritismo é o cristianismo revivido. Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nossa, hoje tá complicado, hein? Meu Deus, acorda, meu! Se por um lado
Jesus disse ser o mandamento maior o do amor a Deus e ao próximo, a doutrina espírita afirma que fora da caridade não há salvação. Por outro, nos mostra que ninguém poderá intitular-se espírita se primeiramente não for. Então, nós não podemos nos intitular espírita se nós não formos cristãos. Então não existe espírita que não seja cristão. Ou não existe espiritismo sem Jesus. Então essa coisa assim de falar assim que espiritismo não é de Deus é complicado, hein? Então, aqui nós vemos a primeira revelação da lei de Deus, né? Então, Moisés. O que fazer? A lei divina. Não roubar, não matar. Hoje em dia é difícil, né? Tem que escrever, eu matei. Não estava escrito. Então eu matei, então tem que escrever. Eu roubei. Não estava escrito. Então é complicado, é uma coisa assim, meio lá. Então o que fazer? Você tem que ter o quê? A segunda revelação é o Evangelho. O amor divino. Como fazer? Amar. E a terceira revelação, com o Espiritismo, com Kardec, é a verdade de ver por que fazer. Então é a fé raciocinada. Eu vou fazer isso, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, mas eu sei também o porquê fazer. É a fé raciocinada, não é uma fé tola. Que o padre falou, que o pastor falou, que o outro falou, porque o tio Ada falou. Não. Você vai fazer raciocinando. Tá certo? Vamos ver aqui. E aí, então, nós temos aí as três relações. Moisés, Cristo e Espiritismo. Primeira, a lei de Deus foi recebida através dos Espíritos superiores e vale para sempre, porque são leis perfeitas e imutáveis. Não muda. Então, se não muda essa lei, Jesus ela não pode o quê? Destruir a lei. Porque ela não muda. São leis imutáveis. E o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. E aí termina a nossa aula. Você acha que Lembrando que... desculpa. Quem apenas deslumbra a glória da realidade fala muito e age menos. Quem todavia ele penetra a grandeza indefinível age mais e fala menos. Quem falou isso é uma fonte de vida, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel. Bom, pode perguntar? Não, você acha que o Chico Xavier ele fez um papel mais ou menos igual do Allan Kardec? Se não, se o mundo precisa de um novo Allan Kardec? Eles precisam de novos reveladores, cada um no seu tempo. Allan Kardec ele veio num tempo onde que toda a ciência, toda a tecnologia era daquele tempo. Por isso que ele falou assim, olha, vai vir coisa aí, ó. Então tudo que eu sei agora, tudo que está aqui, nesses 14 anos de trabalho, se alguma coisa, a ciência vai avançar. A ciência vai evoluir. Naquele tempo, tudo que eu posso revelar para vocês é isso. Então, quando veio Chico Xavier, avançou. Então, o Espiritismo é dinâmico. É um subsidiário. Ele não vai substituir. Allan Kardec é a base. Todas as obras, 420 livros de Chico Xavier, são complementares. Então hoje toda a ciência, tudo que, por exemplo, a obra de Emmanuel, que fala sobre o Evangelho, é fantástica. Todas as datas do cristianismo mudaram por causa de Emmanuel. O romance Paulo Estevão, 50 mil anos.
renúncia, voltei. Então tudo isso, todas as datas, isso os grandes pesquisadores do Evangelho se resumem e fazem pesquisa, como o Haroldo Dutra Dias, a irmã Ayla, que são pesquisadores do Evangelho, tudo que está, todas as datas, desde o nascimento de Cristo, tudo está já dentro, escrito por Emmanuel. Então é muito interessante isso. Chico Xavier seria Chico um dos Xavier reveladores, seria né? um dos reveladores. Como Veio tem vindo, né? complementar, assim como vai aparecer outros. E já existe alguns, né? Tem, Trabalhando, só que anônimos. Né? Essa irmã Ayla aí, ela é Católica. Ela é freira? Freira católica. Ah, eu fiquei curiosa que eu vi lá, né? Depois falei, ela é essa irmã. São pesquisadores, estudiosos do Evangelho. Quem dera nós saber tanto quanto eles. Interessante, ela tá junto ali. Mas assim, essa é a trabalhando com o espiritismo, né? Mas de verdade, gente, desculpa, né? A gente tá assim, cortando o pensamento dela, mas essa é uma afinidade do espiritismo. Que haja um só, que as pessoas cheguem a um conhecimento, a um saber, que você vai respeitar tanto o teu próximo, né? Como a Rádio Boa Nova, ela prega isso. Né? Alguns centros aí estão montados, dividindo a mesma casa, né? Porque em harmonia e um passando conhecimento para o outro. E aí eles querem passar o cristianismo para nós japoneses. Para nós japoneses e para os brasileiros que moram no Japão. Os Kassegs. Eles vão fazer uma transmissão para uma TV da Web TV. Eu não sei ainda, não tenho a idade, eu estou esperando essa definição. Acho que nem eles sabem. Tem algumas aí que eles vão ter que escolher melhor. O que não está batendo é o horário, né? Porque, por exemplo, lá vai ser 8 da noite de domingo, só que aqui já vai ser o quê? Segunda-feira. Então 8 horas de lá vai ser 8 horas da manhã aqui na segunda. No dia de trabalho. Nossa, a gente vai ter trabalho. Como é que nós vamos fazer isso? Mas também vai ter uma transmissão no sábado, que vai ser no domingo aqui. Então, possivelmente, se cair no horário, por exemplo, da nossa aula, a gente pega, transmite aqui, e o diálogo vai ser as perguntas que nós fizermos aqui, ela vai responder lá. Agora eu tenho uma outra curiosidade que é por ignorância, né, minha? Ignorância, falta de conhecimento. Só sei que nada sei. Mas é ignorância, porque desde que eu me entendo por gente que a gente escuta a expressão mesa branca. E essa expressão, a gente pode relacionar ela com o Chico Xavier? Pode, não com Chico Xavier, mas na época em que o Espiritismo apareceu no Brasil. Porque o Espiritismo ele foi escrito em francês. Quando chegou no Brasil, chegou em francês. Só depois que foi traduzido para o mas ela português. É uma expressão que vale no estudo da doutrina. Vale, mas até agora eu não escutei. Tá caindo em desuso tá porque o que é? É da época. Por isso que eu falei, na época, quem falava francês no Brasil? Eram os filhos de fazendeiro. Era a pessoa que sabia ler, que sabia línguas. Então parece que o espiritismo ficou assim, o espiritismo é da elite, né? Quem é espírita tem conhecimento, são juízes, mas na época em que o espiritismo começou a aparecer no Brasil, era os barões do café, os barões do cacau. Então não é uma expressão pejorativa. Os filhos deles iam estudar na França. E quando eles traziam, eles vinham da França, que era chique, né? Tudo era chique, né? E na França era chique. Então eu vou mandar o meu filho para a França, então ele vai estudar. E lá ele estava em contato, eles tinham que falar o francês. Ele trazia para o Brasil as obras espíritas e fazia o evangelho. Agora, as mulheres dos senhores, né? dos grandes fazendeiros, iam receber os amigos em casa. O que elas... Como a gente faz? Um cafezinho? O que elas colocavam aqui? Uma toalha branca, aquela toalha de linho branca. Não era a toalha de linho branca? Então nós recebia... Então a dona Lúcia veio aqui e colocava a toalha de linho branca. O que era? Uma mesa branca.
sentava, fazia o estudo, estudava o Evangelho, estudava o Livro dos Espíritos, fazia oração. Por isso veio essa expressão. Então, a mesa o que era? Toalha branca, aquela mesa branca. Mas o intuito era o mesmo que estamos aqui. Porque a Tomoko fazia o Evangelho na casa dela, ela queria colocar a toalha branca. Você olhou ela assim, ó, vou colocar a toalha mais branca que a dela. Caracterizou. Aí chegava na tua casa, você vou colocar, lavava, colocava a toalha mais branca. Tava na que boa. Aí a Tomoko aí a Dona Maria faz na outra semana ia fazer Evangelho na casa da Dona Maria. Bom, a Tomoko colocou uma toalha branca, você colocou uma toalha mais branca, agora eu vou colocar uma toalha mais branca ainda. Então ficou aquele tipo espiritismo da toalha branca, mas espiritismo de mesa branca. É o simbolismo do branco, né? Da pureza, né? Então ficou por muito tempo esse espiritismo de mesa branca. Então que coisa do bem. Então é só uma coisa que não tem para definir que é realmente de Allan Kardec, né? Então é por isso que é essa expressão. Entendeu? Mas não porque seja pejorativo. Uma vez eu encontrei com a menina mesmo. Assim, não, é de mesa branca. Só que a nossa mesa hoje é amarela, né? Tem uma toalhinha branca. Aí eu falei pra ela que eu tava frequentando, né? Tá? Vamos encerrar? Não gostou muito. Só para nossos amigos da internet. Nós estamos gravando, isso vai para a internet e depois nós vamos ver como é que fica. Tá? Vamos agradecer a Deus, a presença de todos, a presença dos espíritos amigos e pedir que a espiritualidade nos abençoe e que faça com que esta semana seja muito bom para nós e para as nossas famílias. E Jesus e os amigos divinos nos protejam, nos intuam ao bem sempre. Que assim seja.